Convido você a abrir a sua Bíblia no livro de 2 Coríntios, capítulo 5, verso 11 até o verso 21. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 11 ao verso 21. Segunda Coríntios 5, 11 até o verso 21, acompanhe a minha leitura. Uma vez que conhecemos o temor ao Senhor, procuramos persuadir os homens. O que somos está manifesto diante de Deus e esperamos que esteja manifesto também diante da consciência de vocês. Não estamos tentando novamente recomendar-nos a vocês, porém, lhes estamos dando a oportunidade de exultarem em nós, para que tenham o que responder aos que se vangloriam das aparências e não do que está no coração. Se enlouquecemos, é por amor a Deus. Se conservamos o juízo, é por amor de vocês. Pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos. Logo, todos morreram. E ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. De modo que, de agora em diante, a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano, ainda que antes tenhamos considerado Cristo desta forma, agora já não o consideramos assim. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo lhes suplicamos, reconciliem-se com Deus. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Vamos orar? Querido Senhor, Senhor de nossa reconciliação, o Senhor nos deu uma mensagem, uma tarefa. Ajuda-nos a não somente entendê-la, mas cumpri-la, para que possamos ser estes seus instrumentos de promover a reconciliação do mundo com o Senhor. Eu lhe agradeço pela vida de todos que aqui estão, rogando que lhes conceda sabedoria no entendimento da tua palavra. No nome de Jesus. Amém. Podem se sentar. O texto que acabo de ler para os irmãos é o texto do apóstolo Paulo à igreja aos Coríntios. E ali ele tem, no capítulo 5, falado sobre a habitação celestial. Lugar que nós vamos morar. E essa é uma mensagem muito forte e profunda na nossa teologia cristã, de que há um lar celeste em que Deus prepara para nós. Mas para chegar nesse lar celeste é necessário ter fé. E fé nessa vida. Fé vivida, fé experimentada. Eu acredito que os irmãos já ouviram falar do pastor Cláudio Duarte, porque eu mesmo já mencionei algumas vezes algumas de suas ponderações. Ele utiliza de uma forma bíblica para transmitir a palavra do Senhor, expressando exemplos familiares e até cotidianos de forma cômica, o que traz um certo relaxamento e faz as pessoas lembrarem. Tenho certeza absoluta que a imensa maioria das pessoas que ouviram suas palestras completas se lembram das piadas, com toda a precisão,
mas quando você tenta puxar a memória sobre o sentido da mensagem, alguns têm dificuldade. Por que razão? Por causa dessa facilidade que nós temos de aprender por meio de histórias ou de relatos até engraçados. Dentre um deles, que me chama a atenção, ele falando de um homem que disse que não cria no diabo, não acreditava. E por não acreditar no diabo, ele vivia a vida dele do jeito que ele queria. Só que ele morreu, e ao morrer, quem o recebeu? O diabo. E ao chegar lá, naquele local, ele falou: você existe? Eu falei assim: existo, sempre existi. Mas eu nunca acreditei em você. E aí o diabo disse: meu amigo, nesse lado de cá, a gente não precisa de fé. Fé é só para o lado de lá que você precisa. Aqui eu recebo todo mundo. É claro que o pastor Cláudio Duarte, quando conta essa história, gera risada, as pessoas acham graça pelo jeito que ele conta, mas aqui tem um fundo de verdade. Para você se encontrar com o inimigo, você não precisa acreditar nele, ele está te esperando. Para você se encontrar com Deus, você precisa de fé, porque ele está te convidando. E o apóstolo Paulo, no capítulo 5 de 2 Coríntios, ele fala no primeiro momento, ali nos primeiros versos, sobre a habitação celestial, o lugar onde nós temos de estar. Mas, antes de chegarmos lá, precisamos entender que o Deus que é Senhor desta habitação, deste lugar, ali no verso 18 diz: tudo isso provém de Deus. Então tudo pertence a Deus, tudo é dele. Não imagine a vida sem que Deus esteja regendo. Eu vi uma frase, assisti uma entrevista de um pastor falando exatamente sobre o mal, que muitas vezes algumas pessoas colocam o mal no mesmo pé de igualdade da bondade de Deus, ou de Satanás e Deus. Satanás nunca foi páreo para Deus. Ele não chega nem perto. Ele quando tentou, Deus já colocou fora. Mas ele é poderoso, ele é inteligente, ele é capaz. Mas ele não faz nada se Deus assim não o permitir que ele o faça. E aí está o pecado que tem o seu domínio de permitir que ele permeie nas nossas vidas em situações que nós achamos que não é pecado ou que não é errado. O apóstolo Paulo fala àquela igreja neste momento e fala a nós também que Deus nos confiou uma mensagem. E nesta noite eu quero que você guarde isso, a mensagem que Deus confiou a nós, a você, a mim, a todos nós. Não é qualquer mensagem, não é qualquer pensamento, não é qualquer tarefa. Deus não nos chamou para dizer: venha para a igreja. Deus não nos chamou para dizer: olha, venha comigo que você vai ficar bem. Deus não nos chamou para isso. Deus nos chamou através de uma mensagem poderosa, na qual cada um de nós precisa compreender o seu papel. Mas para que isso seja uma realidade, é preciso que todos nós entendamos que Deus está reconciliando com Ele o mundo. Esse é o primeiro ponto, isso você não pode se esquecer. Em primeiro lugar, Deus está reconciliando o mundo com Ele, independentemente de você e eu. Esse é um ato de Deus em que Ele decidiu resgatar a sua criação para uma comunhão com Ele. Não depende da sua boa vontade, não depende da sua oração. Deus não pede para levantar, que a mensagem alcance o mundo. Deus pede para que levante-se obreiros, porque Ele quer que esses obreiros participem disto. Mas não significa que a mensagem dele não vá continuar a ser anunciada. Conheci um senhor, falecido hoje, e faleceu com mais de 100 anos de idade, que aceitou a Cristo lendo um folheto do Evangelho.
Ninguém disse para ele. Ele achou no chão. E bêbado, totalmente embriagado, achou bonito o desenho que estava ali. Não conseguia, ele conta que não conseguia entender o que era, mas ele achou bonito. Pegou, pôs no bolso e foi para o quarto dele. Lá caiu, desabou, embriagado, dormiu. No dia seguinte, tempo depois, quando ele estava sóbrio, pegando, metendo a mão no bolso, achou isso, e viu, e começou a ler. Ali, ele conheceu a graça de Jesus. Eu me emociono porque eu conheci. Pessoalmente, falei com ele. E enquanto crente, ele sempre procurou transmitir a mensagem de Jesus. E através de um carrinho de doce, vendendo balas, naquela época que valiam 25 centavos, ele vendia a 5, ele não ganhava nada, porque as crianças vinham em volta, ele ia vendendo, era o tio do doce, era o tio da pipoca, as crianças ficavam em volta, numa praça com todo mundo vendo, os pais, e ali ele falava do amor de Cristo. Através desse trabalho surgiu a primeira igreja batista, diz em São João, em Guarulhos, São Paulo. Hoje é uma igreja forte, com mais de 600 membros. Um homem amou tanto o Senhor, que entendeu qual é a mensagem que Deus confiou a ele. Deus quer reconciliar o mundo com ele. E a mensagem de Deus é poderosa, independentemente da sua participação. Lá no texto de 2 Coríntios, capítulo 5, verso 18, tudo isso provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. Jesus foi enviado por Deus. Deus foi quem nos enviou a sua graça. Toda a ação de reconciliação vem da parte de Deus. Deus ouve suas orações, mas desde antes da eternidade, desde o mundo surgir, Ele já tinha em seu coração reconciliar o mundo com Ele. Deus está num projeto e a sua mensagem e a mensagem que Ele confiou a nós, em primeiro lugar, é que você entenda, é plano de Deus reconciliar o mundo com Ele. Segundo lugar, a mensagem que Deus confiou a nós parte do pressuposto de que Deus chama os reconciliados para representá-lo no mundo. A reconciliação de Deus não depende de nós, mas Ele te convida a fazer parte desse projeto dEle. É como se você soubesse de uma pessoa poderosa, humanamente falando, com grandes recursos, e que ele chegasse a você e dissesse assim, olha, eu tenho um projeto que vai fazer uma grande melhoria na sua vida e na vida de todo mundo que fizer parte. Quer fazer parte disso? Eu falo assim, quero. Quanto que eu vou ganhar? Você vai ganhar X de salário e está garantido, você não vai perder. É claro que você vai participar. Deus tem um projeto, o projeto de tornar este mundo dele. Apesar de ser dele por direito. Como conta a história do menino que fez um barquinho todo bem feito para flutuar, caprichou com velas, pinturas e tudo mais, e foi testar o barquinho num riacho, colocou na beira do riacho e lá numa distração, o riacho levou o barquinho dele, ele ficou triste. Tempos depois, passando na cidade, ele viu o barquinho dele numa loja. Ficou feliz, estou vendo meu barquinho, eu vou pegar ele de volta, entra na loja e todo feliz, querendo abraçar o barquinho, o dono da loja disse, gostou? Gostei, gostei porque eu fiz, é meu. Eu falei assim, não, esse barquinho é meu agora.
Se você quiser, você tem que pagar. E o menino volta correndo para dentro de sua casa, pega todas as suas economias, tudo que ele estava guardando para o futuro, ele quebra a sua lata, pega o dinheiro e traz aquele homem e diz: está aqui, eu estou pagando. Ele paga, pega o barquinho, coloca no braço e enquanto anda diz: você é meu 2 vezes, eu te fiz e te comprei. Nosso Deus nos fez. Nosso Deus nos criou, nos fez para navegar, nos fez para viver a vida, nos fez para dar certo. Mas por alguns riachos da vida, nos desviamos em nossas escolhas, cometemos erros, tomamos decisões equivocadas e acabamos sendo vendidos a uma vida em que Deus não fazia parte. Mas num determinado momento da história, esse mesmo Deus que nos criou para dar certo, viu você navegando perdido e disse: eu vou te comprar de novo. E te comprou com o sangue de Jesus. Agora, você não é mais alguém que foi criado por Ele, você é alguém que pertence a Ele porque Ele te comprou, dizendo: você é meu, eu vou cuidar de você. E Deus nos chama em sua mensagem para que possamos representá-lo, já que fomos reconciliados, já que temos um relacionamento com Ele, que nós agora o representemos no mundo. Se lembra da mensagem inicial do primeiro ponto? Deus quer e vai reconciliar o mundo com Ele. E está nos dando agora o privilégio de, junto com Ele, desenvolvermos esse projeto. Deus não quer fazer isso sozinho, Ele quer fazer isso com você. Lá no verso 18 diz, do capítulo 5 de 2 Coríntios, nos deu o ministério da reconciliação. Verso 19, ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando conta dos pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores, mensageiras de Cristo, como se Deus estivesse fazendo seu apelo por nosso intermédio. Nós somos a boca de Deus. Às vezes a gente está gastando tanto tempo reclamando pelas coisas que a gente não tem e se esquece que o nosso Deus já nos deu um privilégio grandiosíssimo: representá-lo onde quer que a gente vá. Mas o problema é que muitas vezes fazemos escolhas querendo tomar conta do nosso naviozinho e ficamos à deriva. E nosso Deus dizendo: navegue no meu rio, navegue pelo meu caminho, navegue comigo. Deixe o Senhor Jesus ser o capitão do seu barco. E você vai descobrir que mensagem maravilhosa é essa que Deus confiou a nós. Em terceiro e último lugar, a mensagem que Deus confiou a nós, também em seu ato de reconciliação, é o de nos tornar capazes de fazer a vontade de Deus. Muitas vezes nós chegamos para Deus dizendo: Senhor, eu não sou capaz, eu tenho dificuldade, eu tenho problema. Senhor, eu tenho tanto problema na minha família. Eu quero fazer, mas eu estou com dificuldade. Meu querido, a mensagem que Deus confiou a nós começa dizendo o seguinte: eu vou reconciliar. Em segundo, eu vou usar você para reconciliar. Em terceiro, eu vou capacitar você para reconciliar. Para de apresentar dificuldades. Pare de dizer que não é possível. Não diga ao Deus do impossível aquilo que é possível. Porque Ele te confiou uma mensagem. A mensagem poderosa de entender de que você será capacitado por Ele a fazer tudo o que tem que ser feito. Isso envolve comunhão. Verso 21 do capítulo 5 de 2 Coríntios. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Entre outras, há uma outra tradução no finalzinho que
diz assim: em Cristo não havia pecado, na linguagem de hoje, mas Deus colocou sobre Cristo a culpa dos nossos pecados, isto é, os pecados que nos atrapalham para fazer a vontade de Deus. Deus pegou tudo isso aí que te atrapalha e colocou em Cristo, carrega. Porque eles não são capazes de carregar os seus pecados e me servir. Os pecados atrapalham. Então, pôs sobre Cristo as nossas dores, nossas culpas, nossas dúvidas, nossas dores, nossas dificuldades. E nos tornou livres para fazer uma escolha. E aí o texto diz, em Cristo não havia pecado, mas Deus colocou sobre si a culpa dos nossos pecados, para que nós, em união com Ele, vivamos de acordo com a vontade de Deus. Olha que maravilha, quem é o nosso Jesus, o nosso Senhor? Ele é capaz de suportar seus pecados e ao mesmo tempo andar com você para dizer, vamos em frente. Você não tem que carregar essa mochila. Quem aqui já não fez uma viagem carregando uma mochila pesada nas costas? É horrível. O irmão Arquimedes aqui está fechando os olhos pensando, não foi um alívio quando tirou a mochila e colocou no apoio? Exatamente isso, essa sensação que você tem em memória, que representa o pecado que pesa sobre nós. Jesus Cristo tirou de nós essa mochila que nos impedia de nos locomover, de agir, de fazer, de nos envolver. Justificativa para não fazer. E Ele disse, deixa comigo o que eu carrego. Agora você está livre para fazer a vontade de Deus. A mensagem que Deus nos confiou, então envolve essas três realidades. Primeiro, Deus está agindo, Ele está reconciliando. Ele não depende de você. Mas Deus decidiu partilhar com você o privilégio de você representá-lo. Esse é o segundo ponto. Você precisa entender isto. Você é um privilegiado, meu irmão. Você que está aqui esta noite pode fazer parte desse grupo seleto de Deus, de reconciliado, agora anunciar o Deus que reconcilia. E por fim, não somente anunciar, mas também viver e fazer a vontade de Deus, por onde quer que vá. Esse é o poder de Deus sobre a vida, esse é o poder da mensagem de Deus sobre a vida daquele que é reconciliado. Não depende de você, você não tem que provar nada a ninguém, você não tem que ser melhor do que ninguém. Você tem que ser apenas alguém que disse, Senhor, eu quero paz com o Senhor, eu quero viver em comunhão com o Senhor. E eu quero anunciar isso para as pessoas, de que eu sou reconciliado com o Senhor. Eu serei seu representante por onde quer que vá. E quando surgirem as dificuldades, não deixe que as minhas dificuldades se tornem um fardo, que impeçam que a sua justiça seja manifesta. Nosso Deus nos tem chamado para viver esta mensagem, irmãos. É um convite que Ele lhe fez, é um privilégio que você tem. Então, o seu pecado, a sua dor, sua culpa, seu problema, não podem ser justificativas, porque com o sangue de Cristo somos purificados de todo o pecado. Que Deus possa abençoar a sua vida. Que você saia daqui desta noite pensando, Deus me deu uma mensagem a anunciar, a viver e a entender que Ele quer reconciliar todos com Ele. Que Deus lhe abençoe.